Então, para falar sobre ganância, a gente tem que começar a pensar, tem que primeiro pensar qual é a definição de ganância. Porque dependendo da sociedade na qual se vive, ou na família que se foi criado, ou na cultura judaico-cristã, ou germânica, se é luterana, se é católica, se é o protestantismo luterano, se é o hindu, cada cultura vai ter uma percepção absolutamente diferente das coisas. Eu tenho falado bastante sobre a questão da verdade, que agora as pessoas têm mania de dizer que cada um tem a sua verdade. Me dá uma canseira. Ai, cada um tem a sua verdade, né? A minha vontade, por fora eu tô assim, tu tem razão. Por dentro eu me sinto a raiva do Divertidamente, sabe? Ou Angry Birds. Vontade de explodir e jogar a pessoa pela janela. Ai, cada um tem a sua verdade. Eu estava discutindo com uma amiga minha esses dias e ela estava a fim de discutir. Eu não vou falar o nome dela, porque ela é minha querida e me segue no Insta, ela vai ficar chateada. Se ela estivesse aqui, eu falava quem é ela, porque daí tudo bem, né? Mas assim, na cara, né, sem ela poder replicar, eu não vou falar. Eu não respondi para ela, ela vai ver o vídeo, ela vai saber que é para ela, tá? Então eu vou deixar assim, é direta para ti, tá, que tá assistindo. Se tu tem direito a estar errada. No final, porque ela só queria discutir, né? Ela queria discutir por se discutir, você tem o direito de estar errado, tu pode continuar discutindo. Porque ninguém discute, na minha opinião, achando que está errado. Fora advogado. Mas o professor Ovídio, ele era muito legal. Eu tive a sorte de trabalhar com o professor Ovídio Batista, e ele lá passando estava ouvindo o cliente falando, tá, não precisa mais falar. Não, eu já me convenci. Então, se ele tinha o convencimento, porque ele só ia trabalhar numa causa que ele tivesse convencido. Senão, ele não trabalhava. Não quer dizer se está certo ou errado, isso é outra coisa. Bom, mas a ganância, nós estamos falando sobre ganância. O que é a tal da ganância? Por que isso é uma coisa ruim ou não? Opulência? Será que a opulência, a gente está falando de opulência? Será que guardar dinheiro é ganância? Tá, mas pensa um pouquinho. Digamos que daí você tem família, tem filhos, e faz uma conta rápida na sua cabeça. Quanto de patrimônio, ou de dinheiro, de liquidez seria necessário para que, caso acontecesse uma fatalidade, não creio em bruxas, pero que lazai, que na minha família aconteceu, né? Quem já me conhece há um tempo sabe que eu perdi minha mãe muito nova, eu tinha 21 anos. Ela teve um câncer severíssimo, assim, e mesmo com plano de saúde e tal, foi um mundo, e se ela tivesse vivido mais, teria ido mais. Será que ter o suficiente para dar conta de um desastre, do cuidado com a família, é a opulência? Para mim já muda um pouco a perspectiva. Não é todo mundo que consegue, não é nem todo mundo que pensa assim. Agora, se a gente é novinho, já viram esses cálculos, né? Se você começa a guardar um pouquinho dos seus recursos aos 19, 20 anos, sei lá, 10% de tudo que você já ganhou. Pensa tudo que você já gerou na sua vida, se você tivesse guardado 10%. Você vai ficar deprimido com a conta, não faz, tá? Não, é ruim, não é? Tá, mas eu já quase bati todas as minhas metas. Hoje é 13º dia do ano e eu já bati quase todas as minhas metas. Isso é ganância? Bom, para que a gente possa não discutir sexo dos anjos, para mim, e nós vamos falar sobre isso nessa caminhada aí do self-knowledge, nós temos que entender o porquê que nós estamos fazendo o que nós fazemos. O Simon Sinek, que ficou famoso, hoje tem milhões de pessoas seguindo, ele escreveu vários livros, um deles é Comece com o Porquê. O Simon Sinek é o cara que escreveu The Golden Circle.
Se você não viu, procura no YouTube, depois você vai achar. Que as pessoas não nos compram. Primeiro compram o líder, depois a proposta. Ou compram o porquê que esse líder está fazendo o que ele está fazendo, não o que ele está fazendo. Primeiro as pessoas certas têm que entrar no porquê que a gente está entrando nesse barco. Porque a gente se gosta, porque a gente quer se desenvolver. Mas por onde é que vai o barco? Ainda não sei. Nem sempre para onde a gente está indo é o mais importante. Mas com quem a gente está indo, certamente. Porque se eu estou indo para um lugar que eu quero, com pessoas que eu odeio, o que adianta? Eu estou indo sim para o lugar que eu quero, mas eu odeio todo mundo dentro desse barco. Então, o que isso tem a ver com ganância? Estou dando alguns passos atrás para a gente aprender, para a gente entender o princípio. Qual é a origem? Por que essa meta? Por quê? Por vaidade? Que não é necessariamente uma coisa ruim. Então, não sei se foi o Warren Buffett ou um desses milionários aí que deu uma declaração. Claro, quando o cara é milionário, mas o cara milionário pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, se for pobre também, não importa. A gente pode falar o que a gente quiser. Mas ele falou uma coisa interessante, que o meu trabalho de conclusão da psicologia foi sobre pessoas altamente realizadas. Eu entrevistei pessoas de várias áreas, com muita prosperidade, que eram consideradas pelos seus pares os melhores no que faziam. Não por eles, mas pelos seus pares. Quem é o melhor advogado? Quem é o melhor professor? Quem é o melhor gestor? Então eu entrevistava um grupo de pessoas que me apontavam quem era, essa referência. E 100%, não era uma pesquisa quantitativa, mas 100% das pessoas que eu entrevistei não tinham o dinheiro como a busca. Não tinham. Tinham um entendimento que a prosperidade era fundamental para que eles conseguissem fazer o que eles querem. Mas que grande parte deles, inclusive, tinha um perfil de que começaram a vida muito pobres. E o drive deles não foi uma motivação financeira, mas foi fazer as coisas com excelência, fazer com impecabilidade, e tornarem-se as pessoas que precisaram se tornar para conquistar aquilo. O que acontecia do lado de fora era meramente um sintoma, era uma medição do nosso empenho. Então, a grande questão de ser milionário, bilionário, não é sê-lo, mas é quem você precisa ser para que isso aconteça. Mas a gente pode dizer o esporte, pode te dar a questão do dinheiro. Eu quero ser campeão mundial. Mas, sei lá, em natação, pega um Michael Phelps. Que tipo de rotina, que tipo de alimentação, que tipo de empenho, que tipo de modelo mental ele teve que construir para se tornar o maior nadador do mundo? As medalhas vieram. Mas o trabalho que ele teve que fazer para que aquilo acontecesse, e não é desprovido de sofrimento, porque ele entrou em depressão, se perdeu nas drogas, quase se foi. Então, como é que eu reflito sobre a ganância para a gente fechar essa, não se praticar? Eu dou um passo atrás e tento, e talvez tenha que ser ter um pouco mais de compaixão. Será que eu não estou me sentindo culpado por causa disso? Será que eu não estou me sentindo que eu não mereço ganhar o que eu ganho? Eu não sei. Aí dá para refletir um pouco mais e tentar entender qual é a origem disso. Qual é a origem desse desconforto? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Então, tem um texto muito bom do professor De Rose sobre como utilizar os sentimentos, porque o sentimento é causa, comportamento é sintoma. Então, pega, por exemplo, ciúmes. Como que eu trabalho? Qual é o contraponto positivo dos ciúmes? Cuidado. Mas como é que eu sei se ciúmes é cuidado? Quando eu peço para o meu ex-adverso, eu lido com sorte, eu lido sem sorte, dependendo, né? Eu não queria que tu saísse hoje. Eu estou pensando que eu estou cuidando da pessoa porque é um lugar perigoso ou porque eu estou inseguro e eu vou ficar mal? Então, pensa qual é o sentimento que está por trás daquilo que você quer. E aí que eu fecho e fica só para quem veio na aula.